Uma espira circular de raio A igual a 10 centímetros se encontra em uma região onde há um campo magnético uniforme perpendicular a ela. O campo varia no tempo linearmente como B igual a 2, 10 a menos 3, mais 10 a menos 3, que multiplica T. Letra A. Calcule o fluxo magnético através da espira quando T é igual a zero. Letra B. Calcule a fé induzida no circuito. Letra C. Qual a direção da corrente induzida na espira? E letra D. Se a resistência total da espira é R igual a 2 miliohms, qual a corrente na espira? Então, muito bem, você está no Physics Box e eu sou o professor Carlos Vainates. Na aula de hoje, uma aula sobre indução eletromagnética. Nós temos, então, aí a questão que deve ser resolvida, onde o primeiro item é um cálculo do fluxo magnético através da espira quando T é igual a zero. Primeiramente, o fluxo é um produto do campo vezes a área. Então, nós precisamos calcular a área circular dessa espira. Então, a área de um círculo é dado por π vezes o raio elevado ao quadrado, só que o raio é dado pela letra A. Desse modo, então, substituindo, o que nós temos? O π vale 3,14 e, transformando 10 centímetros em metro, temos 0,1 elevado ao quadrado. Olha só que o nosso resultado, então, de área é 0,031 metros quadrados. Mas, também, nós podemos substituir aqui o tempo por zero para nós termos o valor do campo magnético. Para daí calcular o fluxo. Então, olha só. Quanto que é o campo para o tempo zero? Então, B de zero é 2, 10 menos 3, mais, olha só, 10 a terceira aqui, acompanha o meu mouse, e multiplicado pelo T, que eu substituo por zero. Esse resultado aqui ele vai zerar. E nós temos aqui, então, o campo para um instante de tempo zero, 2 vezes 10 menos 3. Nesse caso aqui, olha só agora, o fluxo é B, que é o campo, vezes a área, que nós também já calculamos, vezes o cosseno do ângulo. Nessa figura, o que nós temos? As linhas passam perpendicularmente à superfície da espira. Mas, na superfície da espira, nós temos também um vetor normal, que é perpendicular à espira. E o cosseno é entre esse vetor normal, que é perpendicular à superfície, e o campo, que é perpendicular também à superfície. Logo, o que nós temos? Nós temos um cosseno de zero, que vai valer 1. Agora, olha só. Substituindo, o que nós temos? 2, 10 menos 3 é, no caso, o campo que nós obtivemos aqui para o tempo igual a zero. E 3,1 10 menos 2 é esse valor aqui. Olha só que a vírgula pula daqui, entre o 3 e 1. Pulei duas casas, 10 elevado a menos 2. Esse produto aqui, então, fica o quê? 6,2, porque é 2 que multiplica 3,1. 10 a menos 3 com 10 a menos 2. Temos 10 a menos 5. A unidade de fluxo é Weber. E esse é o nosso resultado do item A. Me acompanha aqui, vamos ver o item B. No item B, nós precisamos calcular qual é a força eletromotriz induzida no circuito. A força eletromotriz nós pegamos pela lei de Faraday, onde a lei de Faraday diz que a força eletromotriz é a derivada do fluxo em relação ao tempo. Então, só lembrando uma coisa, olha só. O fluxo é B vezes A, certo? Então, eu substituo aqui. E no lugar do fluxo, que é o φ, a letra grega, nós temos B vezes A. E nesse caso aqui, vamos olhar. O que acontece? O campo é dado por uma função que depende do tempo. Então, o campo é variável. Ele muda linearmente com o tempo. Agora, olha só. A área, ela depende desse raio de 10 centímetros, então ela é constante, certo? Eu posso tirar a área para fora da derivada. E nós temos, então, a área aqui fora e a derivada dB dt. dB dt. Então, com isso nós temos, vamos lembrar o valor da área para vocês, 0,031 metros quadrados. E a derivada, como é que fica? A derivada, esse termo aqui é constante, cai fora. E a derivada de 10 a menos 3, que multiplica t, vai ficar apenas 10 a menos 3. Então, observe que dB dt, a derivada em relação ao tempo, é 10 a menos 3 Tesla por segundo. Observe aqui, agora, então, que eu posso substituir para encontrar a φ, onde
no meu cálculo aqui, a área 3,110 a menos 2, lembrando que a vírgula passa aqui, nós temos, então, isso escrito em notação científica, 3,110 a menos 2, a derivada que deu 10 menos 3, e com isso, nós temos 3,1, 10, potência menos 2, potência menos 3, potência menos 5, para a força eletromotriz. Vamos lá, item C dessa questão. A pergunta no item C é: qual a direção da corrente induzida na espira? Aqui vamos aplicar a lei de Lenz, onde o que nós temos para o campo? Nós temos um campo que depende do tempo. O tempo só tem valores positivos, e quando eu substituo o tempo à medida que ele cresce, o valor do campo somente cresce. Então nós temos um campo magnético aqui crescente. Isso, um campo crescente é um campo variável que está atravessando pela espira. Isso cria, então, uma corrente induzida na espira. Mas a lei de Lenz diz que essa corrente elétrica se opõe à causa que lhe dá origem. Então, é uma resistência à mudança. A mudança é o aumento do campo. Então, tem que surgir um campo, devido à corrente induzida, surge um campo induzido que se opõe a um campo crescente. Se nós temos um campo representado por x crescente entrando, o campo induzido só pode ser, nesse caso, saindo, bolinha com pontinho. E agora você vai aplicar, no caso, a regrinha da mão direita, aqui ó, polegar no sentido da corrente, e rotacione a mão. Veja que saindo, isso aqui dá uma corrente, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, no sentido anti-horário, veja ali, está piscando a tela, sentido anti-horário, a corrente aparece aqui em laranjado, certo? Então, a direção da corrente induzida na espira, induzida no sentido anti-horário, essa é a resposta da letra C. E, finalmente, a letra D, precisamos calcular a resistência total. Precisamos calcular a corrente na espira, sabemos que a resistência é de 2 miliohms, e nós calculamos já a FEM, lembrando aqui para você, 3,110 menos 5, e como nós temos a FEM e temos a resistência, lembramos que a corrente que procuramos é a razão entre a FEM e a resistência. Substituindo os valores, então, a FEM, 3,110 menos 5, a resistência foi dada aqui, 2 mili, 210 menos 3, observe que essa divisão, então, 3,1 por 2 dá 1,55, e eu tenho menos 5, né? Com menos 3 vira mais 3, ficamos com 10 a menos 2. Vamos escrever isso aqui ainda como 15,5, se eu passo a vírgula uma casa para cá, eu passo a ter 10 menos 3, mais 10 a menos 3 é mili, e ficamos com 15,5 miliamperes. Confirmando então a nossa resposta para entender. Bom, eu vou colocar para você assistir uma outra aula que envolve lei de Faraday, certo? Então você pode ir ali na descrição, clicar e assistir essa aula para ficar aí mais entendido ainda sobre a lei de Faraday. Muito bom ver você por aqui. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.